Graça e paz a todos. Amados irmãos, amadas irmãs, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, a identidade do Espírito Santo. Meu amado, essa lição de hoje ela é maravilhosa e eu quero transmitir ao seu coração aquilo que o Espírito Santo comunicou ao meu coração. Essa lição de hoje ela tem um peso diferente, porque todos os trabalhos que eu faço, tenho feito até aqui, de ministrar essas pré-aulas para professores no sentido de auxiliar, eu tenho sido auxiliado em todos eles pelo Espírito Santo. Desde que eu leio a revista, eu vou para a minha igreja às 5 horas da manhã, meu pastor é um homem de oração, todos os dias de segunda a sexta ele está orando, eu vou para a oração, leio a revista e quando escrevo, eu tenho a convicção que o Espírito Santo tem me dado o entendimento, a compreensão. Então, quando você olha para mim, não há nenhuma intelectualidade para lhe prender a sua atenção. Mas o que há aqui na minha vida, nesse trabalho, é a inspiração dada pelo Espírito Santo. E é sobre ele que nós iremos falar nessa noite. E ele já está aqui e está aí, meu amado, para te capacitar para ministrar esta lição. Vamos então, introdução da nossa lição. Conforme demonstrado nas Sagradas Escrituras, cremos que o Espírito Santo não se restringe a uma força, um poder ou uma influência. A Bíblia nos revela que ele é Deus, ou seja, ele é o que compreendemos ser a terceira pessoa da Trindade. Meu amado, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma influência, ele é uma pessoa. E nós entendemos que ele é a terceira pessoa da Trindade. Você vai olhar lá na Bíblia, não tem essa palavra Trindade, ou tampouco dizendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Esse é um termo que nós adotamos teologicamente. O Pai, Filho e Espírito Santo. Quando falamos a terceira pessoa da Trindade, estamos falando da forma pedagógica com qual nós assim intitulamos para compreender que ele é Deus e faz parte da Trindade. Eu já disse no outro vídeo, a palavra Trindade não está na Bíblia, como também a palavra escatologia, soteriologia, a martiologia, vários outros temas que nós vamos estudar nesse trimestre são temas que não estão na Bíblia, mas é um conjunto de doutrinas falando de um mesmo assunto. E esse trimestre nós estamos estudando as doutrinas fundamentais da nossa fé cristã enquanto membros pertencentes à Assembleia de Deus. Vamos lá, tópico de número 1, o Espírito Santo. O nosso amigo, o nosso companheiro, aquele que nos consola, aquele que nos conduz ao arrependimento e nos leva a adorar a Cristo. Subtópico de número 1, a revelação divina. Após a queda do homem no jardim do Éden, a revelação de Deus passa a ser de forma menos intensa e gradativa. A Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita. Cada escritor recebeu de Deus uma revelação parcial e específica. Então, nesse primeiro subtópico, nós queremos destacar essa questão da revelação divina. Observa, antes da queda do homem, Deus se apresentava no jardim do Éden e falava com Adão.
Meu amado, as Escrituras não falam o que Deus comunicava ao coração de Adão e Eva. Eles detinham um conhecimento, uma sabedoria, uma revelação direta de Deus. Após a queda, a revelação de Deus, ela passa a ser o quê? Gradativa, menos intensa e parcial. A Bíblia, por exemplo, levou aproximadamente 1.600 anos para ser escrito. Aproximadamente 40 escritores ou 40 autores, todos inspirados pelo Espírito Santo. Não poderia o Espírito Santo ter usado uma única pessoa dentro de um único tempo? Então, o que eu entendo com isso? A revelação de Deus, ela é gradativa, parcial, porque quando o homem cai lá no Jardim do Éden, a revelação, a forma de Deus falar e se revelar não é a mesma forma como era antes da queda do homem. Tá claro aqui, meu amado? Então, o Espírito Santo, ele traz revelação e entendimento para você, para mim, dentro do propósito que ele tem, mas eu não sou aí o detentor de toda a revelação. Tem gente que age como se ele fosse o detentor da revelação, como se ele tivesse todos os enigmas de Deus decifrados. Meu amado, Deus usou 40 escritores no intervalo de 1.600 anos. Isso me leva a ter um pouco de humildade. E você também, enquanto professor, ou pastor, ou obreiro, compreender que nós não somos a última bolacha do pacote. Que a Bíblia foi escrita por 40 autores no intervalo de 1.600. Então a revelação, ela é gradativa e específica para aquele momento, para aquela situação. Amém, amado? Vamos prosseguindo, uma reflexão. O Espírito Santo é revelado na Bíblia logo nos primeiros versículos, o que nos leva a compreender que ele, semelhante ao Pai e o Filho, esteve presente de forma atuante no ato da criação do universo. Observe o que está escrito lá no livro de Gênesis. Logo nos 2 primeiros versículos fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos lá o Espírito Santo logo nos 2 primeiros versículos da Bíblia. Fala de Deus, fala do Espírito Santo, ali são 2 nomes distintos, 2 pessoas distintas. Então o Espírito Santo, ele participou da criação do mundo. E Jesus, que faz parte também da Trindade, participou, o Pai, ou seja, a Trindade estava presente, mesmo porque o termo Elohim, lá escrito logo no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 1, no princípio criou Elohim. Essa palavra, meu irmão, ela está em plural e não singular. Então o Espírito Santo, ele trabalhou na criação do mundo, do homem e de todas as coisas. Vamos lá, prosseguindo na nossa lição. Subtópico de número 2, o esquecimento. Faz-se necessário compreender que a doutrina bíblica concernente ao Espírito Santo, como a temos hoje, passou por um longo processo de desenvolvimento, compreensão e amadurecimento. Muitas heresias e equívocos foram cometidos ao longo da história da igreja. Então, esse assunto, meu irmão, nós não podemos nos esquecer que a doutrina do Espírito Santo, ela levou séculos para chegar aos moldes como nós temos hoje. Porque no princípio, na caminhada cristã, os primeiros cristãos não tinham um tratado, um estudo acurado acerca do assunto, a igreja primitiva. Mesmo porque as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João e os evangelhos foram escritos muito depois.
Então, o que nós conhecemos hoje dessa doutrina do Espírito Santo que nós estamos estudando passou por séculos de entendimento, compreensão, de revelação, de inspiração divina para tê-la nos moldes que nós temos hoje. Porque a igreja, no princípio, ela não tinha a Bíblia, conforme nós temos aí o Novo Testamento. E muitos equívocos foram cometidos. Alguém falava que o Espírito Santo não era Deus, que o Espírito Santo era uma força, era uma influência, que como conciliar a doutrina de monoteísta, crer no único Deus, mas na Bíblia fala de Deus, fala do Espírito Santo e fala do Filho. Então hoje nós conseguimos compreender, ainda assim, algumas correntes teológicas muito diferentes da qual nós acreditamos. Então agora imagine o que era isso no início da igreja. Meu irmão, foi Deus que conduziu a igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A igreja sobreviveu aos ataques, às heresias, os equívocos de interpretação e de definição. Nós somos a geração privilegiada, porque hoje nós temos aí teologia, estudo, revista, material que nós podemos baixar, pegar na internet, assistir vídeo. Nós somos uma geração que nunca na história da humanidade teve tanto acesso a tanta informação de Bíblia, do Espírito Santo, de teologia, mas em contrapartida, ou paradoxalmente, somos também a geração mais vazia de Deus. Nós substituímos muitas vezes Deus pelas coisas, pelas tecnologias, os eletrônicos e por aí vai. A indústria do entretenimento tem ocupado o lugar, muitas vezes, de Deus na nossa vida. Vamos lá, meu amado, prosseguindo no nosso estudo. Subtópico de número 3. O Espírito Santo e os primeiros cristãos. Há quem defenda que o livro Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois ele é visto atuante nos primórdios da igreja, capacitando-a com dons e poder para pregar a mensagem da salvação. Estevão estava cheio do Espírito quando estava prestes a morrer. Analise comigo, o Espírito Santo e os primeiros cristãos. Meu amado, eles estavam todos reunidos. Jesus, quando inaugurou a igreja, botou fogo na igreja. É o primeiro na história que, quando faz uma inauguração, taca fogo na igreja, foi Jesus. Porque ele derramou, batizou os crentes com o Espírito Santo. Na inauguração da igreja, foi com o derramamento do Espírito Santo. E Pedro levanta dizendo que aquela profecia de Joel estava se cumprindo nos seus dias, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, meu amado, o Espírito Santo, ele inaugura a igreja. A inauguração da igreja, ela começa quando o homenageado, ou aquele que vai dar continuidade à igreja, ele se faz presente. Porque Jesus disse: olha, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador. E ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, ele vos fará, quando vocês forem diante das autoridades, vocês não preocupem o que vocês vão dizer, porque o meu Espírito vos capacitará. Então, meu amado, Jesus, quando ele vai e é assunto ao céu, o Espírito Santo, vamos falar uma coisa aqui, ele dá continuidade à partida, ele dá continuidade a esse projeto chamado Igreja e a redenção do ser humano. Eu já falei no outro vídeo, o papel da Trindade. A Deus coube o papel de amar o pecador, não desistir do homem. A Jesus coube o papel de morrer pelo pecador e inaugurar a igreja, ou seja, edificar a igreja. E ao Espírito Santo coube o papel de convencer o pecador e de dar continuidade à igreja. Então a relação entre o Espírito Santo e os cristãos lá da igreja primitiva, o livro de Atos dos Apóstolos pode muito bem ser definido como Atos do Espírito Santo,
Porque o que nós mais vemos no livro de Atos dos Apóstolos são as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, os atos do Espírito. E o que mais me chama a atenção, que eu fico impressionado, que quem fala do Espírito Santo com tamanha propriedade, do mover do Espírito, do batismo com o Espírito Santo, a inauguração da igreja, não é um judeu, é um grego, Lucas, o médico amado. Ele escreve o Evangelho de Lucas e escreve também Atos dos Apóstolos. E tanto no Evangelho de Lucas como em Atos dos Apóstolos, ele fala constantemente acerca do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos o Espírito Santo capacitando. Pedro estava desacreditado até então e chegou o momento dele mostrar capacidade de liderança e diante da multidão ele se levanta. Antes, por causa de uma serva que disse que ele parecia com Jesus, a fala dele era igual a de Jesus, ela falou que ele era discípulo, Pedro fugiu da raia, ficou com medo. Agora, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio da glória, Pedro, ele enfrenta e confronta mais de 3.000 pessoas que se converteram, mas a multidão era muito maior. E ele diz, olha, não tem ninguém bêbado aqui, ninguém embriagado não. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra do profeta Joel. Quem fez isso? O Espírito Santo deu a ele ousadia e intrepidez. A igreja primitiva, ela experimentou a ousadia e a intrepidez no Espírito na pregação do Evangelho. Vamos prosseguindo. Uma reflexão. A ação e o mover do Espírito Santo nos primórdios da igreja foi impactante. Porém, não havia até então uma doutrina formulada com fundamentação bíblica como a temos hoje. Séculos depois, após os escritos dos apóstolos, a doutrina foi estabelecida nos moldes como a temos hoje. Então, por mais que eu quero fazer essa reflexão, por mais que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, os crentes foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo batizava, o Espírito Santo concedia dons, o Espírito Santo concedia o fruto do Espírito. Então nós vemos ali, Atos dos Apóstolos pode ser denominado Atos do Espírito. Porém, até aquele momento, não havia ainda uma doutrina bíblica falando acerca do Espírito Santo. Paulo escreve acerca do Espírito Santo, ele fala, não entristeçais o Espírito Santo. Lá em Atos, Lucas escrevendo fala que, e disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé. Nós vamos vendo ali o Espírito Santo em ação, porém não havia, meu amado, uma doutrina fundamentada na Bíblia. Havia opiniões, pontos de vista e acionalismo. Acionalismo não é doutrina. Eu acho, eu penso, eu acredito. Levaram-se séculos até que se compilasse a doutrina bíblica a partir dos escritos dos apóstolos. Amém, meu querido? Então nós observamos que essa doutrina, como nós temos hoje, conforme nós acreditamos, ela passou por séculos, amém? Não foi a Assembleia de Deus que introduziu a doutrina acerca do Espírito Santo, mas com certeza é a denominação que mais tem experimentado ao longo da sua história o derramamento do Espírito Santo, o batismo e os dons espirituais. Mas eu sou da opinião, nós, Assembleia de Deus, nós somos um gigante adormecido. Oremos para que o Espírito Santo venha despertar mais uma vez essa nossa igreja, essa denominação, aquilo que eu chamo o último avivamento da história, porque Jesus está voltando e ele virá buscar uma igreja cheia do poder, cheia do Espírito Santo, cheia do azeite, cheia da unção. Amém? É por isso que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagais com vinho, no qual há contendas e divisão, mas
mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém, meu querido? Então vamos buscar a presença de Deus. Encerramos aqui o nosso primeiro tópico e já vamos entrando no segundo tópico da nossa lição. Pelo que eu vejo, hoje são 4 tópicos. Talvez eu serei forçado a fazer 2 vídeos para não ficar aquele vídeo muito extenso. Amém, meu querido? Então vamos ver lá a direção que o Espírito Santo dá para as nossas vidas. Vamos lá, tópico de número 2. A divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Então, o que é a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia? Examinando o texto bíblico. Eu já comentei com os irmãos que doutrina bíblica não é usos e costumes. Cabelo, unha, esmalte, calça, saia. Isso aí, meu irmão, é usos e costumes. Muda de tempos em tempos, de geração para geração. Ou aquilo que servia, por exemplo, há 50 anos atrás, quando os irmãos da Assembleia usavam um terno, um chapéu e um guarda-chuva, porque aquilo era o costume da cultura daquela época. Mas hoje nós não usamos o chapéu como os irmãos usavam 50, 60 anos atrás. Doutrina é um conjunto de textos e versículos correlatos, falando de um mesmo tema, falando de um mesmo assunto. Então é isso que nós queremos observar, a deidade, ou seja, a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia, segundo o que a Bíblia diz. Vamos lá. Subtópico de número 1. A divindade declarada. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento atestam a divindade do Espírito Santo. Há passagens bíblicas onde Deus e o Espírito Santo são tratados como sendo a mesma pessoa. O mesmo ocorre em relação ao Senhor Jesus. Então nós vamos observar ao longo da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, passagens bíblicas. Então o que é uma doutrina? Um versículo isolado, ele não é uma doutrina. Um versículo isolado é uma verdade bíblica. Doutrina é um conjunto de verdades bíblicas abordando o mesmo assunto. No Antigo Testamento, há textos que falam de Deus e o Espírito Santo como sendo a mesma pessoa. No Novo Testamento, nós observamos também. Eu vou deixar aqui para você observar 2 textos bíblicos. Primeiro, lá em Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha que texto enigmático aí. Esse aí é o episódio de Ananias e Safira. E Pedro confronta esse casal com a mentira deles. Como Pedro soube? Porque foi revelado pelo Espírito. Então, lá em Atos Apóstolos, é o Espírito Santo em ação. O Espírito Santo trouxe a palavra do conhecimento. Nós não vamos ver lá o dom da revelação. Lá o termo adotado na Bíblia é palavra do conhecimento. É um conhecimento que o Deus traz e coloca na sua mente e lhe dá aquela compreensão. Amém, amados? Então, não existe lá dom de revelação, existe palavra do conhecimento. Nesta passagem, você observa primeiro porque Pedro fala, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Ali ele está falando que ele mentiu para o Espírito Santo. Mas lá no versículo 4, olha o que Pedro afirma. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então ele está querendo dizer que o Espírito Santo e Deus são Deus, são divinos, a mesma essência, o mesmo ser, o mesmo Deus, com personalidades distintas. Então ali fica atestado que o Espírito Santo é Deus, amém? Porque Pedro teve esse entendimento.
Meu irmão, se Pedro teve esse entendimento, quem sou eu ou algum outro teólogo para discordar da revelação que Pedro recebera? Outro texto bíblico. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Paulo escrevendo aos Coríntios. Então, observa, ele fala, o Senhor, quem é o Senhor? O Senhor é Jesus, o Senhor Jesus. Ele está dizendo que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É Paulo agora que está dizendo, Pedro afirmando que Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, é Deus. E aqui vem Paulo afirmando que o Espírito Santo e Jesus também são a mesma pessoa. Ou seja, eles entendem que se trata de um Deus com 3 personalidades. Isso aqui é assunto que nós estudamos semana passada, da Santíssima Trindade. Aqui o Senhor é o Espírito. Amém, meu amado? Então, fica aí esse texto bíblico com relação à divindade do Espírito Santo, que ele é Deus. Vamos lá, prosseguindo. Subtópico de número 2. A divindade revelada. Em várias passagens bíblicas, é possível perceber a relação do Espírito com Deus e com o Senhor Jesus. Ele é chamado de o Espírito de Deus, em Gênesis 1, 2, e o Espírito de Cristo, em Atos, capítulo 16, versículo 7. Fica explícita na Bíblia a divindade do Espírito Santo. Amém, meu amado? Então nós queremos mostrar nesta lição que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma influência, ou tampouco alguns põem na cabeça que o Espírito Santo é uma pomba, que vem voando, batendo as asas. Meu irmão, aquilo foi uma visão para que eu e você pudéssemos compreender a forma como o Espírito Santo estava se manifestando na pessoa de Jesus Cristo. Veio até ele pousando como pomba, de forma corpórea. Mas não confunda, é a mesma coisa que pensar que Jesus é literalmente o Cordeiro. João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Linguagem simbólica. Então a linguagem ali é uma linguagem metafórica. Amém, meu amado? Foi, de fato, ele teve uma visão, mas o Espírito Santo, ele não é uma pomba. Ele é Deus. É o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, conforme nos atesta a palavra de Deus. Vamos lá, subtópico de número 3. Obras divinas. É possível ver o Espírito Santo em ação na criação do universo, na concepção virginal de Maria, na ressurreição de Jesus, na escolha dos primeiros obreiros para a missão, convencendo o pecador, preparando a noiva, que é a igreja, para o encontro com o noivo, que é Jesus. Então, olha aí as obras divinas, as obras do Espírito Santo. Primeiro, nós vemos lá em Gênesis, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no ato da criação, o Espírito Santo também estava presente, trabalhando na construção e na criação do universo. Amém, meu querido? Outro momento, a concepção virginal de Maria. Então, mas como há de ser? Que eu vou gerar, você a mãe de uma criança. Eu nunca tive contato com homem algum. E a mensagem do anjo Gabriel foi: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Foi o Espírito Santo que introduziu dentro do útero de Maria um embrião. Hoje, amado, é mais fácil compreender essa verdade bíblica à luz da ciência moderna. Uma mulher estéril,
que não pode gerar filhos porque ela é estéril, é introduzido no útero dela um embrião dentro do seu útero, colocado e introduzido lá. Sem falar nos bebês de proveito que eram gerados fora do útero da mulher. Então, meu amado, nós vemos que isso foi o que o Espírito Santo fez. Ele introduziu no útero de Maria um embrião que era Jesus, que foi crescendo e desenvolvendo. Outro momento da ação do Espírito Santo, na separação dos 2 primeiros missionários. O Espírito Santo separa, nós vemos ali o Espírito Santo convencendo o pecador, e o Espírito Santo também preparando a noiva, a igreja, para o encontro com o noivo. Bom, como nós já dissemos aqui, eu sou do postulado que eu defendo que o livro de Atos dos Apóstolos pode ser muito bem definido como Atos do Espírito Santo de Deus. Encerramos aqui, meu amado, o segundo tópico da nossa lição. E se for possível, nós vamos colocar tudo dentro de um único vídeo. Mas se não for possível, eu vou dividir em 2 vídeos para não ficar um vídeo extenso demais. Amém? Vamos lá. Subtópico de número 3. Os atributos da divindade. Vamos analisar à luz da Bíblia que o Espírito Santo possui atributos que pertencem a Deus, a divindade. Ele tem atributos de Deus comunicáveis e há atributos de Deus que não são comunicáveis. Então nós vamos olhar isso à luz da Bíblia, dentro de uma linguagem teológica de fácil compreensão. Vamos lá. Subtópico de número 1. Alguns atributos incomunicáveis. São atributos pertencentes somente à divindade, os quais não são comunicados a nenhuma outra criatura. O Espírito Santo possui onipotência, pode todas as coisas. Onisciência, sabe todas as coisas, e onipresença, está em todos os lugares. Esses atributos, onisciência, onipotência e onipresença, onisciência, onipotência e onipresença. Esses 3 atributos são atributos incomunicáveis. O diabo e os seus anjos, eles não possuem esses atributos. Eles não podem. Satanás, ele tem força. Jesus tem todo o poder. Amém, meu querido? Satanás, ele tem força. E ainda assim, porque Deus o permitiu. Porque nós vemos lá no livro de Apocalipse que um anjo irá amarrar Satanás e irá lançá-lo no lago de fogo eterno. Primeiro ele vai ficar preso por 1000 anos. E depois um único anjo, meu querido, pega e o joga e ele vai ser lançado no lago de fogo eterno. Não, olha, eu fico maravilhado quando eu estudo escatologia bíblica, quando nós abordamos esse assunto. Há tantas pessoas que dão tanto crédito para o diabo, que tudo na vida dele é o diabo. O diabo parece que Jesus ganhou quase que aos 48 do segundo tempo na prorrogação, no último lance, que Jesus quase empatou com o diabo. Meu irmão, Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que Satanás, ele será acorrentado por um anjo. Não vai vir uma legião de anjos, Miguel, Gabriel, e segura porque a fera é brava, porque ele é perigoso. Não. Um único anjo vai acorrentá-lo e vai prendê-lo por 1000 anos. Um anjo. Amém, meu amado? Deus não vai precisar, meu irmão, para Deus proteger a mim e a você, meu querido. Ele é poderoso, que se levante o inferno contra a sua vida, que se levante todas as feitiçaria, macumbaria, olho grande, inveja. A única coisa que você tem que ter medo e temor é de não pecar contra Deus. Nenhuma outra criatura de Deus possui esses atributos. Onipotência, onisciência e onipresença. Somente Deus possui. E o Espírito Santo possui esses 3 atributos da divindade.
Vamos lá, meu amado irmão, subtópico de número 2 da nossa lição. Alguns atributos comunicáveis. São atributos pertencentes à divindade, os quais são comunicáveis aos homens. Entre estes se destacam alguns como o amor, a bondade, a misericórdia, a fidelidade e outros mais. Esses atributos são comunicados aos homens pela pessoa do Espírito Santo. Então, meu amado, esses atributos comunicáveis são atributos que pertencem a Deus, porque Deus é amor. Nós temos a capacidade de amar. Eu amo meu filho, mas esses atributos comunicáveis, eles são o quê? Limitados, porque a nossa natureza é pecaminosa. O homem não ama como Deus ama, mas o homem consegue amar. Outro atributo comunicado, a bondade. A bondade é um atributo de Deus. A misericórdia é um atributo de Deus que é comunicável ao homem. Outro atributo, a fidelidade. Deus é fiel. E nós também precisamos ser fiéis. Então, meu amado, e todos esses atributos comunicáveis, eles são comunicados a mim e a você através da pessoa do Espírito Santo. Lembra da lição que nós estudamos iniciando o ano sobre o fruto do Espírito? Paz, bondade, longanimidade, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Meu irmão, são ali 9 qualidades do fruto do Espírito. Esses aí são atributos comunicáveis. Mas, meu amado, nós precisamos estabelecer um vínculo com o Espírito Santo. Eu preciso ter uma dependência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem comunica esses atributos da divindade comigo. À medida que eu me relaciono com Ele, esse fruto, ele vai se manifestando. Então, existem atributos incomunicáveis: poder, onisciência e onipresença, ou seja, Deus pode todas as coisas, nenhuma criatura pode todas as coisas. Alguns homens ao longo da história pensavam que podiam fazer tudo. Adolf Hitler pensou, Nero pensou, César pensou, e nós vimos aí ditadores ao longo da história que pensavam que eram quase que deuses. Nabucodonosor, Deus fez ele ficar vários anos pastando como animal, comendo capim, para ele saber que quem reina, quem manda, faz e desfaz, estabelece reinos e tronos, põe rei, tira rei, põe príncipe, tira príncipe, põe autoridade, tira autoridade, é um Deus no céu. Aí Nabucodonosor, quando a mente dele volta, agora eu louvo, exalto e glorifico, porque Deus é quem estabelece os reinos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meu irmão, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Falar do Espírito Santo é maravilhoso, é gostoso demais, porque quando a gente fala dele, meu irmão, ele se faz presente. Mas o Espírito Santo, ele me leva, a mim e a você, a glorificar o nome de Jesus. Amém, meu filho? Vamos prosseguindo. Eu quero deixar aqui um texto bíblico. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São aí Gálatas 5:22, só para recordar aí, para matar um pouco a saudade dessa lição maravilhosa que a CPAD nos presenteou nesse ano de 2017. Vamos lá, subtópico de número 3, o Espírito Santo e a Trindade. A Bíblia revela o Espírito Santo como pertencente à Santíssima Trindade. Não há uma hierarquia na Trindade. Todos têm a mesma importância, essência e natureza. Ambos trabalham em plena harmonia e cada um tem seu papel muito bem definido no plano da salvação do gênero humano. Então, olha essa relação da Trindade. O Espírito Santo,
Ele faz parte da Trindade, ele é Deus. Nós falamos aí de vários textos onde Deus é chamado de Espírito Santo e o Espírito Santo é chamado de Deus. Nós vemos aí o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então, meu amado, nós observamos que ele é Deus. Mas nós observamos que cada pessoa da Trindade, ela tem o seu papel muito bem definido. Por exemplo, nós estamos vivendo aí o tempo da graça. Jesus, ele esteve presente pregando a mensagem, foi o Deus que tomou forma, Deus fez um homem do pó da terra e dali soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Mas chegou o momento em que o Filho tomou a forma humana, ou seja, o Deus que fez o homem do barro, Deus virou barro. E ele tomou a forma humana. Então nós vemos ali papéis definidos. O Filho tomou a forma humana e morreu na cruz pelos pecadores. O Pai, como eu já disse anteriormente, ele amou. E o Espírito Santo convenceu. Meu amado, o Espírito Santo me convenceu. Eu não estive presente na morte de Cristo, mas eu sou testemunha da ressurreição de Jesus. Eu tenho a convicção que ele morreu na cruz. Eu tenho a convicção que ele ressuscitou. Uma das evidências que eu tenho que ele ressuscitou, para a glória de Deus, é que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi um dom que é falar em línguas no ato que eu fui batizado. Quem é que batiza com o Espírito Santo? João Batista diz: ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Se você, meu irmão, é batizado com o Espírito Santo, adore ao Senhor, glorifique o Senhor, que a nossa fé, ela não é vã. Mas também não quero dizer que aquele que não foi batizado com o Espírito Santo não seja salvo. Você tem a convicção, o Espírito Santo trabalha na sua vida e te convence. É o Espírito Santo que me convenceu que Jesus Cristo ressuscitou. E o Espírito Santo me convence a cada dia. Prosseguir, cada dia, superar as dificuldades, as lutas, as enfermidades. O Espírito Santo me convence quando eu erro, quando eu falho, quando eu peco. Eu tive uma experiência certa feita, quando eu era recém-casado, eu me desentendi com a minha esposa, falei com ela uma palavra lá meio dura e eu, insensível, não percebi. Quando eu estava num canto lá trabalhando, o Espírito Santo falou comigo: mas que coisa feia que você fez. Não tem bem popular, mas que palhaçada que você fez, hein? Meu amado, eu inúmeras vezes já ouvi a voz do Espírito Santo, tenho ouvido a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me convence. Há momentos que eu me sinto dono da razão, há momentos que eu estou dentro do meu direito, mas quando eu aceito Jesus, eu abro mão da minha razão, eu abro mão do meu direito, porque Jesus, ele conquistou o perdão dos meus pecados, e quem aceita Jesus não é mais dono da razão, dono da verdade. Você abre mão da razão, abre mão dos seus direitos, você perdoa, você libera, porque o Espírito Santo, ele habita na sua vida. O Espírito de Deus te convence, meu irmão, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que me fala todo tempo e momento, me convencendo e me fortalecendo para eu não ceder à tentação. Há muita coisa boa aí, meu irmão, que tira o homem do caminho do céu. Há muita coisa boa que tira o jovem do caminho do céu. Nós precisamos estabelecer uma comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos estabelecer um vínculo com o Espírito Santo. E isso, meu amado, é através do jejum, é através da oração. Amém, meu querido? Então nós vemos aí cada papel definido. É o Espírito Santo que me convence e te convence do pecado, da justiça e do juízo. Encerramos aqui o tópico de número 3 e vamos entrar agora, meu irmão, no tópico de número 4. O comentarista aí, ele foi abençoado mesmo por Deus. Para o Espírito Santo tinha que ser pelo menos 6 tópicos, irmãos. Tinha que ser pelo menos 2 horas de lição para falar do Espírito Santo. 1 hora só de lição ou só 4 tópicos eu acho pouco. A gente tem que falar mais do Espírito Santo. Você quer ouvir mais do Espírito Santo? Faça um curso teológico. Vá lá, lê as doutrinas acerca do Espírito Santo, busque a presença dele. Para conhecer o Espírito Santo, você não precisa fazer curso teológico, você pode se envolver. Agora, para pregar e ensinar,
com excelência, com fundamentos bíblicos, é bom que você faça um curso de teologia. Mas o Espírito Santo, ele está aí agora, aonde você está. E se você crê, se você não é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, em nome de Jesus, você pode ser batizado com o Espírito Santo agora. Quando você abre o teu coração e fala: Jesus, me batiza com o Espírito Santo, porque é promessa, porque Pedro diz, e essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos estão distantes e a todos quantos o Senhor chamar. Meu irmão, nessa promessa estava inclusa ali os judeus, os filhos dos judeus, aqueles que estavam distantes, o Brasil. Meu irmão, o Brasil está longe de lá de Jerusalém. O brasileiro está incluso. E a todos quantos o Senhor chamar. Deus me chamou, me batizou. Ele chamou você e Ele deseja te batizar com o Espírito Santo. E pode ser hoje, meu irmão. Pode ser na sala de aula, quando você estiver ministrando. O Espírito Santo vai invadir aquela sala ali, vai invadir a igreja, vai impactar e vai quebrantar corações. Irmão vai falar em línguas, gente vai ser quebrantado, fogo vai cair e a glória virá sobre a sua vida. Você crê nisso? Vamos lá, meu irmão. Vamos prosseguir adiante. Tópico de número 4. Personalidade do Espírito Santo. Subtópico de número 1, meu irmão, tá difícil falar hoje. Eu estou sentindo a glória dele aqui, estou sentindo que o Espírito Santo está aqui, e eu creio que você do outro lado também está sentindo, porque o Espírito comunica com o meu, comunica com o seu também. Tá gostoso este lugar, nem parece que nós estamos na rede social, na internet, no YouTube, no Facebook, meu filho. Parece que o céu abriu e a glória de Deus desceu. Mas vamos procurar ficar dentro do tema. As faculdades da personalidade. O Espírito Santo não pode ser confundido com uma força ou uma influência, conforme é ensinado por algumas correntes teológicas. Ele possui emoção, vontade e intelecto. Tais características definem uma personalidade ou uma pessoa. Meu amado, o Espírito Santo ele possui. O Espírito Santo ele não é uma força, ele não é um poder ou uma influência, conforme, com muito respeito a quem pensa desta maneira, mas olhando na Bíblia, o Espírito Santo, primeiro, ele tem vontade, ele tem emoção, ele tem intelecto, capacidade de pensar, decidir e fazer escolhas. À luz da psicologia, uma personalidade ela é definida de uma pessoa quando ela tem esses 3 atributos. O cachorro, o animal, o gato, ele não tem personalidade. Ele é um animal. Ele não tem esses 3 atributos. Personalidade, vontade, emoção, intelecto. Só uma pessoa, uma personalidade que possui isso. Amém, meu amado? Então, meu amado, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Vamos lá, analisando aqui textos bíblicos que vêm fundamentar o que o comentarista está dizendo. Em Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele se entristece. Ele se alegra, se ele se entristece, ele também se alegra. O Espírito, eu sei que ele está alegre hoje, eu estou sentindo ele aqui. O Espírito Santo está feliz. O Espírito Santo está gostando desse negócio. E eu também estou gostando desse negócio. Daqui a pouco eu vou jogar microfone para um lado e filmadora para o outro, mas vamos me conter aqui. O Espírito Santo, ele se entristece, ele tem emoção. Uma pessoa que tem personalidade, então nós falamos de emoção. Vamos lá, mas será que ele também tem intelecto, razão, vontade? Vamos lá, Atos 13, verso 2. E disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Nós observamos ali, separar-me, ação, decisão, escolha, vontade. O Espírito Santo, ele tem emoção, ele tem vontade, ele tem intelecto, razão, ou seja, é uma pessoa, porque ele fala, e disse o Espírito Santo. Então está falando de uma pessoa que tem escolha,
toma decisões. Então, meu amado, está aí comprovado os atributos da personalidade do Espírito Santo de Deus, amém? Ele não é uma força, uma influência, ele tem força, ele é uma influência, e quando ele chega no ambiente é diferente, meu irmão. Na escola dominical, quando o Espírito Santo entra na escola dominical, o ambiente fica diferente, a glória começa a ser derramada, daí a pouco você sente aquele ambiente gostoso. Sabe o que é aquilo? É o antigozo que nós temos do arrebatamento, que vai ser o céu, meu querido. Quando aquela glória de Deus vem e nós choramos, nos quebrantamos. Sabe o lugar mais gostoso de você sentir a presença do Espírito Santo? Não é na igreja, é dentro da sua casa. É dentro da sua casa, dentro do seu quarto, lá com a sua família. É o lugar mais gostoso e maravilhoso para você sentir a presença do Espírito Santo, para você se derramar, se quebrantar. Porque lá na igreja é fácil, meu irmão. Lá na igreja tá todo mundo, o fogo começa a pegar em um, pega no outro, pega aqui, e tem gente que vai na onda e pega na carona. Agora eu quero ver ele lá na sua casa. É lá na sua casa que o Espírito Santo deseja manifestar. Não entristeçais o Espírito Santo. Quem sabe na sua casa tem coisa que entristece o Espírito Santo? Será que o seu Facebook, seu WhatsApp, o seu computador, o Espírito Santo se agrada daquilo que você coloca diante dos teus olhos? Será que o Espírito Santo pode dizer: separai-me aí esse professor, essa professora, esse aluno, para a obra que eu tenho chamado? Ou de repente o Espírito Santo fala: não separa ainda não, porque ele ainda não está preparado, ele não amadureceu, ele continua no leite, ele continua na carne, ele não dá lugar para mim, eu quero agir na vida dele, mas ele fica atrás de paixões. É aquele rapaz que tem uma chamada de Deus, mas não pode ver um rabo de saia. Meu irmão, em nome de Jesus, o que Deus tem na sua vida é grande, meu irmão. Não troca a chamada de Deus na sua vida por causa de sucesso, por causa de aplauso, por causa de fama, por causa de pessoas que ficam te bajulando, te elogiando, por causa de visualizações na internet. Meu irmão, o trabalho que a gente faz para Deus, se uma pessoa assistir, glória a Deus. Se 1 milhão de pessoas assistir, glória a Deus. Nós não estamos fazendo trabalho para o homem, nós estamos fazendo para Deus. O Espírito Santo, ele se agrada. O Espírito Santo, ele pode se agradar de alguém, um professor, na sala de aula, que tem 1 aluno, 2 alunos, mas talvez ele pode não se agradar de um professor que tem 100 alunos na sala, porque o que tem 100 alunos, às vezes ele pode fazer por vanglória, para mostrar que sabe, que conhece, que domina, tem uma boa oratória, enquanto aquele professor que não tem nem tanto conhecimento, mas está lá ensinando, falando com paixão. Meu irmão, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem emoção, ele alegra, mas ele se entristece. Vamos lá. Subtópico de número 2, reações do Espírito Santo. Ele pode se entristecer com alguém e, como consequência, se afastar da pessoa por um período de tempo determinado. Em caso de blasfêmia contra o Espírito Santo, ele se afasta da pessoa de forma definitiva. A mesma se torna insensível e incapaz de se arrepender. Olha as reações do Espírito Santo. Ele entristece. Por que Davi, ele, no Salmo 51, ele fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ele não diz para Deus: não retire de mim o reinado, não retire de mim o dinheiro, a fama, não retire de mim o sucesso, não retire de mim o status e a coroa. A oração de Davi, ela era: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Por que Davi orava assim no Salmo 51? O Salmo 51 é o Salmo da confissão, do quebrantamento, do arrependimento. Davi assim o fez, meu irmão, porque ele entendia que sem o Espírito Santo ele não era nada, não era ninguém. O Espírito Santo estava entristecido. Deus não deu o amém no pecado de Davi, meu irmão. Deus não dá amém em pecado de pastor, de evangelista, de presbítero, de professor. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele entristece.
E quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele pode se afastar da nossa vida por um intervalo de tempo determinado. Há pessoas que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus já saiu da vida dele, está entristecido. Eu ouço aí relatos na internet de pessoas que pregam em congresso aí e que vai milhares e milhares de pessoas sobre o uso de cocaína e de droga. Uso de cocaína, relatos aí de pessoas que já frequentaram bebidas, tomando bebida, chega lá doido, alucinado e faz aquele repepé que mexe com a emoção das pessoas e não tem nada de Deus na vida dele. O Espírito Santo já entristeceu. A glória de Deus se foi. A primeira reação do Espírito Santo é entristecer. A outra reação, a mais extrema, é quando diz respeito à blasfêmia. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus diz que todo pecado, todo aquele que pecar contra o Pai será perdoado, todo aquele que pecar contra o Filho será perdoado. Mas aquele que pecar e blasfemar contra o Espírito Santo, ele não será perdoado nem nesta vida e nem no porvir. Por quê? Porque é o Espírito Santo que me convence do pecado. Quando eu blasfemo contra o Espírito Santo, eu estou o quê? Impedindo, fechando a porta daquele que realmente me quebranta e que me conduz ao arrependimento. O que é blasfemar com o Espírito Santo? Ah, meu Deus, será que eu blasfemei? Meu Deus, tem misericórdia. Meu irmão, ninguém que blasfema contra o Espírito Santo, ele sente arrependimento. Se você pensar, será que eu blasfemei? Se você só pensar que blasfemou, você não blasfemou, você pode ter entristecido. O Espírito Santo, o que é blasfêmia? Só pode blasfemar contra o Espírito Santo, à luz das Escrituras, dentro da teologia, que eu vou falar dentro da teologia, alguém que conhece a Bíblia, já conhece o poder de Deus, já foi batizado no Espírito Santo, experimentou a glória de Deus, o mover do Espírito Santo. Aí ele desvia, volta para a vida de miséria e pecado e às vezes se envolve com um segmento religioso e que nega e fala que tudo aquilo que ele viveu era mentira, que o Espírito Santo não existe nada daquilo e ele blasfema contra o Espírito Santo dizendo que aquilo é mentira, que o Espírito Santo não existe coisa nenhuma. Quando a pessoa chega a blasfemar contra o Espírito Santo, ele não consegue mais se arrepender. O Espírito Santo, ele se afasta da vida da pessoa por completo. Algo parecido que aconteceu com Saul. O Senhor, o Espírito Santo se afastou da vida de Saul. Meu irmão, a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo terrível. Mas a pessoa só faz isso de forma consciente. Não é o meu caso, o seu caso. Eu estou sujeito a fazer isso. Se eu me afastar, pessoas estão afastadas, mas ainda ela guarda o temor de Deus. Ela sabe que está errada. Há pessoas que desviam e viram aí até passa a ter desejo por pessoas do sexo oposto, porque quando a pessoa sai, desvia, há 7 espíritos piores do que o primeiro que entra na vida da pessoa. E o segundo estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Mas há muitos que estão afastados que têm ainda temor de Deus. Mas aqueles que não têm sensibilidade nenhuma, zombam das coisas de Deus, riem, criticam, zombam do Espírito Santo. Meu irmão, para esses não há esperança, porque blasfemaram contra o Espírito Santo. E eu não estou aqui querendo ser juiz para estabelecer quem blasfemou e quem não blasfemou. Quem não blasfemou, ele consegue se arrepender e sabe que está errado. Quem blasfema, ele nunca consegue se arrepender, o coração fica petrificado, ele já está sentenciado e condenado. Estas são as reações. O Espírito Santo, ele entristece e se afasta por um intervalo de tempo. Mas também o Espírito Santo, ele se afasta por completo e a pessoa não consegue mais se arrepender. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, para nós não incorrermos no pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse estudo, por esta lição. Nós te agradecemos pela presença do teu Espírito, a tua glória, ó doce e maravilhoso Espírito Santo. Quando o teu servo estiver ministrando, a tua serva estiver ministrando, confirma a palavra dele. Meu Deus, visita a classe, batiza,
aviva, renova, purifica, santifica, prepara o teu povo, prepara a tua igreja para se encontrar com o Senhor por sobre as nuvens. Ó doce e maravilhoso Espírito Santo, nos fortaleça na caminhada, na jornada, dá-nos a inspiração, a motivação correta para fazer as coisas certas. Nós não queremos ser motivados pelos aplausos, pelo sucesso, pela bajulação e pelo dinheiro. Queremos ser motivados por saber que estamos fazendo a tua vontade e aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós te oramos agradecidos, ó doce, maravilhoso Espírito de Deus. Te agradecemos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço pelas orações e continuo pedindo, em nome de Jesus, me adote nas suas orações. Tenho enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades para realizar esse trabalho e na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida financeira. Mas com a sua oração, com a sua intercessão e o seu apoio, eu tenho a certeza que a resposta de Deus, ela é certa. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e, permitindo o Senhor, semana que vem estaremos de novo estudando a próxima lição. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.